a evolução de Darwin, ela briga com a evolução das espécies, com a teologia? crença, Bom, com a teologia. aqui nós temos 3 tipos de abordagens para falar de Charles Darwin. Você fala também sobre isso Falo, aqui? menciono também. Uma abordagem é a abordagem daqueles cientistas que falam o seguinte: a teoria da evolução das espécies sepultou Deus. Eu não preciso de Deus para justificar a vida, porque a evolução explica tudo. Existe um outro grupo criacionista que fala assim: não, a teoria da evolução das espécies não explica a origem da vida, nem nada. Ela explica alguns mecanismos, mas não todos. E existe um grupo intermediário que diz: não, eu acredito na evolução das espécies e acredito em Deus. Deus usou a evolução para trazer tudo à existência. Com essas 3 colocações em voga, eu particularmente sou da terceira, eu sou criacionista. Eu digo o seguinte: a teoria da evolução das espécies de Darwin, ela teve realmente um salto explicativo muito bom para várias coisas. Várias coisas. Eu estive em Galápagos, eu li a origem das espécies, eu li a origem do homem, que ele também escreveu. O Darwin foi um gênio em muita coisa. E em que sentido eu concordo e acredito na teoria da evolução de Darwin? Quando ele usa aquilo que, essa expressão não é dele, eu que estou usando, aquilo que eu chamaria de microevolução. Vou dar um exemplo para você. No momento em que nós estamos tendo esse bate-papo aqui, uma palavra que está passando demais por aí é a palavra a variante do vírus. A variante do vírus, né? A variante, o vírus está mutando e tudo mais. Isso mostra que realmente no grupo das células, elas mudam realmente muito rápido. Elas se adaptam. Isso é uma forma microscópia de ver o que acontece na natureza. Numa escala maior e mais lenta. Numa escala maior, e Darwin percebeu isso. Ele notou que os tentilhões lá de Galápagos, são várias ilhas que tem ali em Galápagos, que os tentilhões de uma ilha tinham um bico de um jeito, da outra ilha tinha um bico de outro jeito, e ele ligou o formato do bico dos tentilhões dos pássaros com o tipo de fruta que havia ali. Função, o cara foi um gênio, você está entendendo? Absurdo. E com isso eu concordo com ele. Os animais foram mudando ao longo dos tempos, por exemplo, se adaptando. Você tinha um casal primitivo lá de lupus caninos, e desse casal primitivo deu uma série de tipos de animais caninos diferentes, que vão desde a raposa até o chihuahua, o rottweiler, o husky siberiano, vários cachorros, o coiote, o lobo, o felis leu deu origem a vários tipos de felinos. Isso aí Darwin realmente está de parabéns. Agora, o que eu acho que Darwin não provou? E aqui que eu acho que desculpe-me falar assim, sem querer ser panfletário, até a ingenuidade de quem é darwinista roxo. Darwin não provou que uma espécie virou outra espécie. Por exemplo, que viemos do macaco. Na verdade, Darwin nunca disse isso. Não, né? Não. Darwin diz que nós viemos de um ancestral comum com símios. E símio, para o macaco, não é um sinônimo perfeito. Mas explicando de maneira mais simples assim, embora eu não seja biólogo, né? Existia, na visão darwinista, um ancestral comum que deu origem a alguns tipos de macacos, como os orangotangos e os chimpanzés. E desse mesmo tronco saiu outro tronco que deu origem ao Ramapithecus, que depois foi evoluindo de Ramapithecus para Homo ergaster, tem vários lá, Australopithecus, até chegar no Homo sapiens e o Homo sapiens sapiens, que é o homem moderno. Então nós somos parentes deles aí. Só que, qual a prova fóssil disso? Por exemplo, que os répteis no passado que as aves no passado eram répteis. Não existe nenhuma prova, não existe nenhum fóssil de transição, é zero. Mesmo que eu falei da mutação do vírus do Covid, tem a variante da Amazônia, a variante lá da China, a variante da Índia, mas o vírus ainda é vírus do Covid. O vírus do Covid não virou um vírus da hepatite. O vírus do Covid não virou um vírus da AIDS. Entendi. Você está entendendo? Ele está realmente mutacionando-se, mas ele continua sendo um vírus do Covid mutacionado. Ele não virou Covid, agora virou AIDS. Aliás, graças a Deus por isso. Imagina, você está criando uma vacina para uma doença, daqui a pouquinho dentro do seu organismo ele vira outra doença. Então não existe nenhuma prova biológica que um ser de uma espécie evoluiu e virou ser de outra espécie. Você está entendendo? Um dinossauro virou uma galinha. Isso não tem. Então eu sou cético. Não existem essas provas até hoje. Já tentaram várias vezes
forjar até provas. Parece que tem um elo perdido, né? O pessoal não conseguem achar esse elo Exatamente. perdido. Que é esse salto. Esse salto não tem. Você tem apenas Indícios. o fóssil de um ser e o fóssil de outro ser. E esse caminho aí... Esse caminho eu tenho aqui a garrafa e eu tenho o copo. Aí, esse caminho aqui é uma lacuna. Aí o evolucionista fala assim, não, esse copo aqui foi evoluindo, 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 até virar essa garrafa. Eu, Rodrigo, penso que não. Esse copo pode ter evoluído, evoluído, evoluído para virar um outro copo. Então, esse copo aqui pode amanhã virar o copo que você está tomando água aí. Mas continua sendo copo, não a garrafa. É esse que é o ponto. Só que hoje, falar contra o darwinismo, o evolucionismo, é quase dar um tiro no pé acadêmico. Porque vão chamar de negacionista, né? Negacionista virou um mantra. Lúcifer, então, como opositor a Deus, realmente está aqui para agir contra a vontade de Deus. Exatamente. Isso é fato. É fato. Eu posso falar isso até de uma forma bélica. Bélica. Nesse exato momento está havendo um grande conflito entre o bem e o mal. E os dois lados querem você. Cara, eu não vou dormir hoje. É verdade. Mas sempre? Sempre. Não há trégua. A cada ação. A cada ação. E não há trégua e colocar-se em neutralidade já escolheu o lado do mal. Ah, é? Você não escolheu um lado, você já escolheu. Já escolheu. Caramba. Você não escolheu um lado, você já escolheu. Você tá entendendo? Você tá lá na guerra. A família que tá ali é judia. Hitler tá vindo pra matar todo mundo. Só de você falar, não tem nada a ver com isso... Eu não conheço ninguém aqui. Você já assumiu a posição do algoz. A vizinha tá lá apanhando do marido. Entendi. Lei Maria da Penha. Você não denuncia, você já assumiu o papel do lado do cara agressor. Você é tão agressor quanto ele. Porque você é omisso. E na guerra do grande conflito é esse. Está tendo um grande conflito do bem contra o mal. As pessoas ignoram, fingem que não está acontecendo, mas está. Nesse exato momento, há uma guerra do bem contra o mal. Uma batalha. Esquece aquele negócio de O Exorcista do filme lá, que vira o... Ah, não é? Nem sempre. Às vezes aquilo ali ele faz até de brincadeira. Vamos colocar aqui. Como o diabo ele trabalha em várias frentes, ele não dá tiro de revólver, ele dá tiro de metralhadora. Alguns pegam. Então, por exemplo, quer ver uma forma do diabo enganar as pessoas? Um falso exorcismo. Por exemplo, se eu sou um camarada que aprendo, eu sei que há ilusionistas sérios. E há hipnólogos sérios, que aprendem a arte da hipnose. Eu nunca aceitaria me submeter à hipnose. Eu não concordo com essa linha de tratamento. Mas em que pese a minha discordância da terapêutica hipnótica, eu admito que há os hipnólogos sérios. Que têm diploma de hipnologia, você entendeu? E tem os caras que fazem pra câmera uma coisa falsa. E tem aquele picareta que ele aprende a mesma técnica do sério, ele vai lá num altar com um óleo consagrado em Jerusalém, um óleo que ele trouxe do Monte Calvário, aí põe na testa da pessoa, joga alguns efeitos de hipnose, sugestão, de autossugestão, a pessoa cai ali, fica dura, sai demônio, faz aquele teatro todo. Aquele ali foi um falso exorcismo, mas foi satânico. Sabe por quê? O diabo aproveita essa questão porque ele sabe que algumas pessoas vão ficar com medo. Outras vão pegar aquilo ali para desdenhar tudo que é de Deus. Ele vai pegar tudo e colocar num balaio só. Então, se você falar, hoje eu vou entrevistar um cara que é crente, é mais um. Então, até nisso ele ganha. Você tá entendendo? Agora, não se deixe enganar. O conflito está acontecendo. Se eu falasse isso aqui de maneira mais bonitinha, se eu falar o seguinte, não, eu vou falar com você hoje da teoria de Kardashev. Kardashev foi um russo físico que ele teorizou que existem vários universos e que o grau de elevação desses universos é baseado nos mundos, é baseado na quantidade de energia que ele gastou do seu planeta e como ele usa. Não tem nenhuma comprovação disso, nada. Mas Kardashev era um físico russo. Ele criou a teoria de Kardashev. E tá aí. Você entendeu? E todo mundo, nossa, legal, se eu falar lá na escola da USP de física lá, eu vou falar sobre Kardashev, todo mundo vai ouvir a palestra, que interessante, tudo. Então existem graus de civilização, ele fala de civilizações interplanetárias, as mais sofisticadas e as menos. Aí todo mundo ouve com respeito.
Se eu falar de hierarquia de anjos, todo mundo vai cuspir, rir e ridicularizar. E existe. E existe. E eu tenho mais evidências sobre isso do que a do Kardashev. Então, por isso que eu falo, as pessoas têm que aprender a pensar e não simplesmente repetir mantras. E o quanto da Bíblia a gente não sabe ou se perdeu ou não estão nos textos canônicos, né? Por exemplo, tem teorias de que Lilith foi a primeira mulher de Adão, de que Jesus talvez pudesse ser casado, ou ele teve filho. Onde a gente busca uma fundamentação para dizer isso está errado, ou nada disso pode ser contestado porque não tem provas também? Pode ser que... Como que funciona? Talvez eu vou até dar alguns exemplos desses que você deu. A fundamentação seria o seguinte: primeiro, desconfie de algumas fontes que você está usando. Tá certo? Igual eu falei de arqueólogo. Por exemplo, Lilith, vem da onde? Lilith apócrifo? Nem apócrifo. Lilith, na verdade, é uma criação da Idade Média. Ah, é? Não existe nada de Lilith ser a primeira mulher de Adão. Na Bíblia não? Na Bíblia, nem livros deuterocanônicos, nem livros apócrifos, nem em qualquer outra literatura. Lilith, como primeira mulher de Adão, é uma criação da Idade Média. O único lugar que Lilith aparece no texto hebraico é num texto de Isaías. Ele fala de Lilioth, que aparentemente, pela raiz, Lilioth vem da raiz da palavra Laila, que quer dizer noite. Então, Lilioth significa com criaturas noturnas, que alguns tradutores traduzem por coruja, lobo, criaturas da noite. Agora, aquela história de Lilith como a primeira mulher de Adão, isso foi uma crença, uma lenda criada na Idade Média. Não tem nada na Antiguidade a esse respeito. Aí as pessoas, às vezes, porque tem um detalhe também, a nossa sociedade ama teoria da conspiração. Exatamente. A gente detona uma pessoa... Mas de onde veio, será, da Idade Média, essa ideia? De onde veio essa invenção? Será que são cultos pagãos que tinham essa história do... Inventaram isso. Inventaram isso como sendo a primeira mulher de Adão. Eu até tenho no meu canal lá, Rodrigo Silva Arqueologia. Se o pessoal acessar lá, tem um vídeo lá sobre? Assim. Sim, foi Lilith a primeira mulher de Adão. Se colocar Rodrigo Silva Arqueologia Lilith, vai aparecer. Eu mostro as fontes, mostro a palavra hebraica e tudo. Na Idade Média, houve um prodígio de inventar muitas coisas. Isso não é novo, faz parte do gênero humano amar a teoria da conspiração. Teoria da conspiração... Fanfics. Exatamente. Teoria da conspiração é igual o João de Deus. Você tá entendendo? Hoje que ele foi desmascarado, nenhum artista foi nele. Quer dizer, você tá entendendo? Não, ninguém foi. Quando o governo tá mal, ninguém votou nele. Então, quer dizer, enquanto a coisa tá lá, todo mundo quer ser o pai da criança, né? Mas quando não... Então, o que acontece? A humanidade abomina a teoria da conspiração, mas todo mundo é fascinado por elas. Claro. E desde longa data, um exemplo moderno e um antigo. Se eu hoje escrevesse um livro, A História do Papa Francisco. Ah, que coisa piedosa, bonita, né? Até trouxesse para você de presente, que é a história do Papa Francisco. Tá, obrigado, Rodrigo. E talvez uma meia dúzia de carolas iam comprar o meu livro e ler. Mas, se eu escrevesse um livro, A Verdadeira História do Papa Francisco, a verdade que o Vaticano tentou esconder. Nossa! Cara, amanhã eu tenho 1 milhão de exemplares, não tem Paulo Coelho que me bata. Você tá entendendo? Então as pessoas gostam do sensacionalismo, do segredo, do BO, da treta. O pessoal quer ver treta. Você tá entendendo? Você quer ver um programa seu que disparar de views mais do que qualquer outro? Quebra o pau aqui. Igual o João Gordo com o dado do Dolabella. Ô, cara, espero que não seja comigo, mas pega um pedaço de pau aí, bate na mesa aqui. Espero que não aconteça, né? Mas se acontecer, vai ter 5 milhões de views num dia. Bate no mandíbula. Coitado. Mas teve convidado que mereceu já. Para com isso. Opa, vamos lavar a roupa suja. Mas o fato é que o que acontece? As pessoas criam essas coisas. E durante muita época isso continuou alimentando... Mesma coisa hoje de Jesus ter sido casado. Mesma coisa. Não tem nenhuma evidência. Prova, nenhuma evidência, nada. E você acredita que o arrebatamento vai acontecer antes dos 7 anos que seriam aquele período de 3 anos e meio, 3 anos e meio, né? Ou durante... Ou tem alguns grupos que são pré-tribulacionistas, outros são pós-tribulacionistas. A gente já falou com o Rina aqui, ele falou que acredita que a igreja vai, se não me engano, vai ser antes da tribulação, né? Eu acredito que a igreja passará pela grande tribulação. Vivenciando? Vivenciando. Eu acredito que sim. Ah, é?
por várias razões. A primeira delas, você sabe que toda a doutrina de arrebatamento da igreja, dispensacionalismo... Arrebatamento, pro pessoal que não tá acostumado, como você explicaria? Tá, eu vou resumir o que é o arrebatamento. Tá. Vocês já ouviram falar, pessoal, aqui num filme chamado Deixados para Trás, de Tim LaHaye? Eu vi, mas... eu Left não sei. Behind, né? Talvez o pessoal... Ainda vão criar uma tecnologia que a gente fala assim, eu ouvi, a gente vai ouvir, né? Já ouvi aqui. O pessoal... Esse filme mostra mais ou menos essa ideia. A ideia do arrebatamento é que o anticristo será um líder mundial, carismático, e quando ele começar a dominar a Terra, um pouco antes dele exercer sua hegemonia, a igreja vai começar a desaparecer. Pessoas sumindo. O avião vai ficar desgovernado, aqui, vai tá cair. Aqui, o mandíbula desapareceu lá. Samba, então vai ficar só a roupa lá e tudo e tal. Aqueles que estudam a profecia vão entender que ali foi a igreja que foi arrebatada. E quem ficar para trás é que não estava suficientemente espiritual para ser levantado. Aí vão começar 7 anos de sofrimento na terra em que o anticristo vai dominar. E ele vai perseguir aqueles que não estavam tão bem preparados. Muitos judeus nessa época vão se converter. E depois desses 7 anos é que Cristo vem com poder e grande glória com aqueles que foram arrebatados para estabelecer o reino dele de 1000 anos. O milênio. Mas a igreja mesmo não estará nessa tribulação de 7 anos, será tirada antes. Isso é o que diz a doutrina chamada doutrina do arrebatamento secreto ou dispensacionalismo. Eu, Rodrigo, particularmente, eu não sou adepto a essa visão de fim de mundo. Por quais razões? Vou tentar resumir aqui para não ser muito prolixo, que o nosso horário até já está bem avançado. E daqui a pouco eu tenho que pegar a estrada para ir... Caramba! Mas nós já vamos terminando aqui. Essa doutrina do dispensacionalismo, ela só passou a existir, sabe por quê? Houve um padre que ele, dominicano, Francisco Rivera. Esse padre Francisco Rivera, ele via que os protestantes entendiam que o anticristo era o domínio católico sobre a cristandade. Então esse padre, para tirar os olhos do papado, ele criou 2 coisas. Deu uma ênfase a uma ideia preterista, que o anticristo era Nero, e que a volta de Jesus será o seguinte, que o anticristo é alguém que vai surgir ateu no futuro e que a igreja não estaria aqui. Aí, a ideia desse padre passou para um homem chamado Darby, um pregador. Isso eu estou falando já no começo do século XX. Darby começou a pregar aquilo, começou a empolgar, começou a dar mais ênfase, sistematizou tudo isso que eu estou falando. Aí veio, depois de Darby, veio Scofield e criou a Bíblia Anotada de Scofield, que se tornou a Bíblia de todos os protestantes. E na Bíblia de Scofield estava essa doutrina que ele aprendeu de Darby. E depois de Scofield, outros pregadores renomados começaram a propagar a ideia do dispensacionalismo, especialmente o Tim LaHaye, que ficou muito famoso. E isso hoje emplacou, especialmente no mundo evangélico, como sendo a visão de fim de mundo. Só que se você olhar atrás da história do cristianismo, o dispensacionalismo, com o arrebatamento da igreja, 7 anos de tribulação, tudo mais, não fazia parte nem dos ensinos de Lutero, nem de Calvino, nem de Zwinglio, nem de John Wesley, dos metodistas, nem dos cátaros, nem dos albingenses, nem nenhum dos que viveram a história do cristianismo. Dos protestantes, nem os cátaros, como eu falei, nem os valdenses, nenhum deles ensinaram isso. Nem a igreja católica ensinou isso. Se você for recuando mais, nem os pais da igreja ensinaram isso. Então, se fosse uma doutrina verdadeira, a gente tinha que admitir que é uma doutrina que ficou por 2000 anos. Vigente? Não, nem vigente. Inesquecida. Ignorada. Porque em 2000 anos de cristianismo... Você falando dessa visão que foram os romanos, Não, essa visão do anticristo como sendo alguém que vai vir, os 7 anos, a igreja arrebatada antes. Essa visão. 2000 anos, essa visão ficou completamente desconhecida do cristianismo. E veio à tona... Não tem nenhum autor cristão que fala dela. Começou com Francisco Rivera, padre, e depois Darby e Hal Lindsey também, que vai vir depois de Hal Lindsey com Tim LaHaye, que vão propagar isso aí. E espalhou.
no mundo gospel. Mas, biblicamente, eu tenho dificuldade de aceitá-la por algumas razões. Em primeiro lugar, a volta de Jesus na Bíblia é descrita, e quando eu falo eu acredito assim, eu estou falando Lutero, Zwinglio, Calvino, todo esse pessoal aí, né? Ela será com poder e grande glória. Todo olho o verá. Até aqueles que o traspassaram. A Bíblia não fala de um arrebatamento secreto. Não fala. Em momento... mas como é que Rodrigo lá em Tessalonicenses fala? Seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos. A palavra arrebatados ali significa tirado de um lugar e levado para outro. Não fala em arrebatamento secreto. Okay. Jesus fala, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então não é uma coisa secreta. Com essas coisas em mente, outro detalhe, o Apocalipse fala que Deus guardará o povo dele na provação que há de vir. Algumas traduções falam da aprovação. Guardará em meio à provação. Tá certo? A Arca de Noé, que é tomada por modelo de muitos, até em Jesus também, que fala, assim como foi nos dias do dilúvio, será na vinda do Filho do Homem, a família de Noé que foi salva, ela foi protegida do dilúvio, mas não retirada do dilúvio. Foi ela protegida, mas passou pelo dilúvio. Passou. Então, com esses e outros elementos, que eu precisaria de mais tempo para decidir, mas eu entendi eu acredito que Jesus vai voltar com poder e grande glória depois do período da grande tribulação. A grande tribulação antecipa a volta de Jesus, porque Mateus fala, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, fala da Idade Média, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, etc, 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 etc. E depois Daniel fala também que haveria um grande tempo de angústia, o qual nunca houve. Aí vem a vinda de Cristo. Tá certo? E nesse tempo de angústia, o qual nunca houve, o povo de Deus vai ser perseguido pelo anticristo e pelos que aderirem ao anticristo. Eu não sei se eu estarei vivo nessa época, mas se eu estiver, eu peço a Deus que eu fique firme ao lado de Deus e você também. Amém. E a volta de Cristo é aquela esperança que acalenta o nosso coração. Está perto. Eu não posso dizer quão perto, mas está próxima. Você diz nossa geração. Nossa geração. Caramba. A única coisa que eu digo, para não ficar marcando data, é só uma atenção, e essa aqui é para quem é crente. Às vezes Deus tem profeticamente o tempo de cumprir uma coisa, mas por causa da rebeldia do povo dele, a promessa se estende e atrasa. Vou dar um exemplo. Quando o povo de Israel saiu do Egito... Era para ficar 40 anos? Não era para ficar 40 anos. Ah, entendi. Então, se você tivesse conversando comigo na época que as pragas estivessem caindo no Egito e estivesse fazendo esse podcast... E aí? Lá em Mênfis, exatamente, e me perguntaram assim, Rodrigo, na sua opinião, a libertação do povo hebreu está próxima? Eu falo assim, olha, pelo que eu estou vendo dos indícios, o rio Nilo se tornando em sangue, os animais morrendo, está muito próxima a libertação do povo de Deus. E de fato estava, tanto é que na Páscoa eles saíram. Só que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Resultado, ficaram 40 anos morgando no deserto. Então eu te dou a mesma resposta. Olhando o cenário mundial hoje, a nossa libertação está muito perto. Eu espero que nós não precisemos ficar 40 anos vagueando no deserto por causa da nossa falta de fé, da nossa falta de compromisso. Você falou uma hora aí do Zeitgeist. Lembra de um documentário que saiu, acho que foi em 2000, sobre Zeitgeist, que falava que Jesus é um plágio ele seria o sol. De sol, de solstício e tudo tal. Olha que absurdo. Eu sou formado em filosofia. Eu estudei história da filosofia, li Homero, Hesíodo e tudo mais. Vou dar só um exemplo do Zeitgeist. Eu não sei como é que os caras conseguem dinheiro para fazer um documentário daquele. Eles falam lá, por exemplo, que Horus... Eu falei de filosofia, mas vou falar dos egípcios. Depois vou falar da mitologia grega. Ele falou que Horus... Agora eu estou falando dos egípcios. Que Horus nasceu dia 25 de dezembro. Que Horus era filho de Ísis, uma virgem, que Horus reuniu 12 discípulos em torno dele, que Horus ressuscitou um homem chamado Lazaria, e que Horus, depois de morto, ressuscitou. Poxa, quando você pega isso aqui... é a mesma história. É a mesma história. Aí ele pega o deus Apis, dos romanos, Atis, dos romanos também, que Atis também nasceu no dia 25 de dezembro, de uma virgem, etc. Aí ele pega também lá Hércules e pega também Dioniso,
Deus do vinho. Que Dioniso também nasceu no dia 25 de dezembro, filho de uma virgem, e que Dioniso também celebrou a sua morte com o vinho, que era o Deus do vinho. Cara, quando você pega isso aqui, realmente parece que o evangelho foi um plágio. Foi um recorte de Um várias recorte. histórias. Aí ele fala, por exemplo, que os 12 apóstolos, assim como as 12 tribos de Israel, eram apenas uma forma de plagiar os 12 signos do zodíaco da Babilônia. É verdade. Tá. Nesse documentário Zeitgeist tem isso. Agora vamos aos fatos. Vou falar como arqueólogo agora, tá bom? Os livros de Êxodo e Gênesis, que fala dos 12 filhos de Jacó e das 12 tribos de Israel, segundo os teólogos conservadores, foram escritos no 15º século a.C. Teólogos liberais que não acreditam na historicidade bíblica colocam esses livros compostos mais ou menos entre o ano 900 e o ano 600 a.C., tá bom? Sabe quando a Babilônia sistematizou os 12 signos do zodíaco? Somente no 5º século a.C. Então já caiu essa... Depois. Outro detalhe. A Bíblia não fala que Jesus nasceu em 25 de dezembro, em lugar nenhum. Quem criou a ideia de Jesus nascendo em 25 de dezembro, se não me engano, foi o Papa Silvestre. Estabeleceu o nascimento de Jesus no solstício de inverno, que era 25 de dezembro. A Bíblia não fala que era isso. Segundo, nenhum desses personagens que eu citei, nem Dioniso, nem Horus, nem Átis, nasceu em 25 de dezembro. Não tem nada disso nos relatos egípcios, gregos ou romanos. Para citar o Horus, por exemplo. Ísis não era virgem quando deu à luz a Horus. O marido dela, Osíris, tinha sido esquartejado, as partes dele tinham sido jogadas no rio Nilo. Ela costura todo o marido, dá uma vida ao marido no mundo dos mortos, pega o esperma dele, se autofecunda e nasce Horus. Só isso, não tem nada. Então o pessoal vai fazendo essa coisa toda, conexão e compra e tudo. A Lilith mesmo, é uma coisa medieval, acho, do 15º século. O pessoal parece que lá no passado, aí vem toda aquela teoria da conspiração. Não, é porque esse era o livro verdadeiro que a igreja tirou, que a igreja baniu. Veja bem, eu não sou católico. Eu não teria nenhuma razão... É adventista. Sou adventista. Eu não teria razão nenhuma para fazer aqui uma apologia à igreja católica. Mas eu vou fazer academicamente. Se a Igreja Católica, em que pese as mazelas que houve na Idade Média, que ninguém nega, os historiadores estão aí comprovando, em que pese as mazelas eclesiásticas da Idade Média, se a Igreja Católica tivesse mudado o texto da Bíblia, como os críticos dizem, tirando livros que poderiam acabar com a doutrina dela, se a Igreja Católica tivesse feito isso, o ramo cristão que estaria mais dentro da Bíblia seria a Igreja Católica. Porque todos os dogmas da igreja ela colocaria na Bíblia. Por exemplo, na Bíblia, seja ela publicada na editora católica ou protestante, em lugar nenhum diz que Maria foi assunta ao céu de carne e osso. É um dogma da igreja. Na Bíblia, em lugar algum, fala da intercessão de Maria por nós diante de Deus. Na Bíblia, não tem nenhuma das orações do Salve a Rainha, do Crê em Deus Pai. Não tem nenhuma dessas orações. Pasmem. A Igreja Católica ensina que o dia de guarda é o domingo, tá lá no catecismo, guardar domingos e festas. E na Bíblia é o sábado. Na Bíblia é o sábado. Se a Igreja Católica tivesse realmente essa censura de tirar livros e colocar livros para não atrapalhar a doutrina dela, os 10 mandamentos na Bíblia católica estariam exatamente como estão no catecismo. Então você vê, no catecismo está diferente da Bíblia. No catecismo não fala nada de imagem de escultura, no catecismo fala para guardar domingos e festas, não pecar contra a castidade. Mas na Bíblia, em Êxodo 20, seja em qualquer Bíblia, está lá, não farás imagem de escultura, não terás outros deuses diante de Deus, guarda o sábado. Se a igreja tivesse mudado, os mandamentos teriam sido alterados. Ela teria metido a Ave Maria lá dentro da Bíblia. A única parte da Ave Maria que está na Bíblia é quando o anjo vira para Maria e fala assim, salve agraciada, que em latim você diz Ave Maria. Mas o resto da oração da Ave Maria, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Essa parte da Ave Maria não está na Bíblia. Então tem um monte de dogmas da Igreja Católica que não estão na Bíblia e nem por isso a Igreja meteu aquilo ali. Pelo contrário, a Igreja Católica nunca se valeu da Bíblia para sustentar a sua doutrina. E quem é católico, que entende da teologia, sabe o que eu estou falando. O firme fundamento da teologia católica é
a tradição da igreja e a autoridade da igreja. Eles usam a Bíblia também, é claro, mas principalmente a tradição da igreja. Isso é diferente do protestante. O protestante, ele fala o seguinte, não, eu acredito nisso porque de acordo com Mateus, capítulo tal, tá desse jeito. O católico não precisa disso, porque o que o Papa fala ex cátedra já é o que a igreja Ele é infalível. é infalível. Então, pessoal, aliás, pelo contrário, a igreja católica até proibiu a leitura da Bíblia durante muito tempo da Idade Média. Ah, é? Sim, claro, claro. O Papa Urbano mandou queimar muitas Bíblias. Você tem o Sínodo de Toulouse, que proibia os cristãos de terem e lerem a Bíblia. Então, veja bem, a Igreja Católica ela até tirou a Bíblia da mão do povo. Então, essa história que a Igreja colocou o documento... Ah, mas aí tem aquela velha teoria da conspiração que no Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, que Constantino e a Igreja Católica decidiu que livros fariam parte do cânon e não fariam. Eu tenho certeza absoluta que quem fala essa sandice está repetindo o mantra. Nunca leu as atas do Concílio de Nicéia. Porque se lesse as atas do Concílio de Nicéia, ele ia ver que em nenhuma linha das atas do Concílio de Nicéia se discute o cânon bíblico. O problema do Concílio de Nicéia era o arianismo, não o arianismo de Hitler, não tem nada a ver. Era do bispo Alexandrino Ário, que estava disputando se Jesus era Deus ou uma criatura de Deus. Tá certo? Contra Atanásio. Não tem nada nos laudos do concílio que envolva cânon da Bíblia Sagrada. E muito antes do concílio de Nicéia, você tem um fragmento do cânon muratoriano, você tem Irineu de Lyon, que é de 188 a.C., depois de Cristo, corrigindo, que falam os livros que eram considerados sagrados ou não. Então, sabe, é essa que é a diferença de se lidar com fontes primárias ou repetir mantras que são ditos na internet e, sabe, atacar. Eu respeito a oposição de quem discorda de mim, mas ele tem que ter fundamentação e ser coerente com o método. Quando eu oriento um trabalho de mestrado ou doutorado, a primeira coisa que eu exijo do aluno é o seguinte: clareza na sua proposta, na problemática que você vai responder e clareza no método. Qual o método que você está seguindo? Qual a sua fundamentação teórica? Isso a Bíblia me ensinou a ser. Eu não quero ser ingênuo em relação ao estado que estamos vivendo do Covid. Mas o Covid revolucionou o mundo. Revolucionou o mundo. Você está entendendo? A gente foi obrigado a se adaptar. Adaptaram um monte de coisa. E sempre após uma crise, alguma coisa acontece. Apesar de eu não ser, como falei, ingênuo a ponto de acreditar naqueles mantras, agora o pessoal ficou mais solidário, o pessoal ficou mais otimista, mais legal, mais da hora. Não, pelo contrário. Agora que as crises afloraram mais ainda. Agora que tem um monte de marido matando mulher, mulher matando marido, professora desesperada pedindo a escola para levar os meninos de volta. Mas apesar disso... Casamento terminando, gente não aguentando mais conviver. Essas crises também produzem heróis. Ah, é? Eu vou contar uma coisinha para você. É interessante que na linguagem que as pessoas têm da antropologia, cada um tem uma visão em relação ao ser humano. Sim. Aqueles que seguem mais a ideia de Rousseau, que escreveu o Emílio, Rousseau era um camarada super otimista. O que o Rousseau falava em síntese? O ser humano, ele nasce bom. A sociedade que o corrompe. E nós vivemos hoje uma geração de herança filosófica rousseauiana. Por isso que muita gente hoje quer criticar o Estado. O problema do Estado. A culpa sempre é do Estado. A culpa é do Estado. Você está entendendo? O sujeito está lá, matou a mãe e o pai, bateu no liquidificador e misturou com batata e abacate, bebeu aquilo como vitamina. O cara é um demente. Não, mas é o Estado. Não deu condições. Não deu condições, ele foi estuprado na infância e tudo mais. Ou seja, a culpa é do Estado. Então hoje, o mecanismo, que para mim já está há tempos considerado fadado ao fracasso, a ideia hoje é: vamos consertar o Estado, aí nós vamos ter bons cidadãos. O que para mim é uma ideia ridícula. Sabe por quê? Hitler consertou o Estado alemão. Hitler pegou uma Alemanha... Se eu avaliar Hitler do ponto de vista administrativo, econômico, político, Hitler merecia um prêmio Nobel. Só que o camarada... Quase ganhou. Quase ganhou. Só que o camarada era um demônio. Porra! Pô, 6 milhões de judeus nas costas dele. Não tem uma figura mais próxima do demônio do que Hitler. Mas só que ele não deu um tiro.
a gente fala muito do É Hitler, verdade. mas esquece que Hitler não deu um tiro. É verdade. Ele não assassinou poder- diretamente ninguém. É o poder da palavra, das ideias. Das né? ideias numa Alemanha que é o berço da cultura. Que Pelo não menos. não eram burros, eram pessoas Não, cultas. Pelo eram pessoas- contrário, até hoje. Um dos meus doutorados é em teologia. Então. E a gente, para fazer doutorado em teologia, você tem que estudar pelo menos um pouco de alemão, porque tem palavras em alemão que não se traduzem Já na me fala filosofia e na teologia. que é impossível, né? Não, a Alemanha. Quer dizer uma coisa e aquilo. E é só aquilo em alemão. Você entendeu? Zeitgeist. que é o- Zeitgeist, o que é o espírito do tempo. E né? mesmo assim não é o significado mesmo. Não do é, negócio. Schadenfreude, que é uma alegria na desgraça. Então tem muita coisa. Eu não falo alemão, mas eu tive que aprender um pouco de alemão para poder entender o pensamento alemão. Senão não dá nem para dialogar com os filósofos alemães. E a Alemanha nos deu Heidegger, Goethe, Wagner, Nietzsche. Olha, isso eu não fui nem para a área das... Falei de Wagner, mas nem fiquei muito na área das artes, só da filosofia. Hegel. Então, quer dizer, a Alemanha, apesar de toda essa influência intelectual, de peso, Foi levada por um cara. foi levada por um cara que nem alemão era, medíocre. Você entendeu? Medíocre, como pintor, Exatamente. fracassado, Frustrado, né? baixinho, ruim de cama, porque até com as mulheres ele tinha problema, ele contraiu sífilis na juventude, nunca conseguiu se recuperar com aquilo. O Hitler era tudo que você pensa de um cara tapado. E ele conseguiu convencer um país arranjado intelectual. Você tá entendendo? Uma loucura Uma loucura. absurda. Então se consertar o Estado resolvesse o problema, Não teria o nazismo com 6 milhões de mortos. Exatamente. Então, às vezes, o que eu penso é que, às vezes, essa ideia de querer consertar o Estado para consertar o indivíduo é encontrar a mulher com o amante na cama e queimar a cama. Não vai resolver o problema. Você continua chifrudo do mesmo jeito. Exatamente. Você tá entendendo? Essa cama é o problema. Essa cama é o problema. Eu vou queimar a cama. Aí daqui a Vou pouco vender essa cama. Aí ela tá no sofá com o cara. Você tá entendendo? Então não é por aí a coisa. Você colocar o foco em outro lugar e não ver realmente o problema. O que a gente tem de estudos sobre a crucificação de Cristo? Acho que a gente tem mais informações hoje do que antes, né? De como pode ter sido. E analisa o quê? Analisa restos, relatos, porque não temos foto. Não temos foto, e esse é que é o problema. Se eu soubesse que essa pergunta viria, também eu não vim de casa. Essa semana toda eu estava gravando na TV Novo Tempo alguns documentários, eu vim direto da TV para cá. Mas eu tenho lá em casa uma réplica do único osso de um crucificado encontrado até hoje. Ah, é? Só um? Só um. Por quê? Boa pergunta. Os romanos, quando crucificavam as pessoas, eles não davam a elas... Eles gostavam de crucificar. Milhares e milhares. Em Jerusalém, na época da guerra do ano 70, Flávio José, que é o historiador judeu do primeiro século, fala que eles, por dia, crucificavam 500 pessoas no entorno da cidade. E quando começou a acabar a madeira, eles começaram a pregar as pessoas em árvores, aquela coisa toda e tal. Depois aumentou para 1.000. E à noite eles punham fogo nos cadáveres, às vezes. Agora, a legislação romana, que ela está explícita em muitos textos, dizia que o condenado à morte de cruz, ele não tinha direito a um sepultamento digno. Que eram ladrões? Eram ladrões, assaltantes, revolucionários. Então a cruz era para ser... Todo mundo que é contra o Império Romano era crucificado. Crucificado. Então o que acontece? Aliás, antes de entrar até nessa questão do que acontecia com o crucificado, a cruz era uma coisa tão abjeta que Plautus lembra numa das suas... E Plautus era comediante romano, era um satírico. Ele criou peças de teatro falando da crucifixão dos escravos. E ele chegou a mencionar que a palavra crux era tão terrível que ela virava um xingamento, um palavrão. Ou seja, se eu estivesse falando o latim clássico do tempo romano, eu tinha acabado de falar um palavrão aqui, crux. Crux, em latim. O que significava cruz seria um palavrão. Seria um palavrão. Porque era uma coisa tão hedionda que você citar aquilo... Aliás, o Cícero, quando ele estava defendendo um homem chamado Rabírios, que era um cidadão romano que estava com o risco de ser condenado à cruz, Cícero falou que lembrou ao auditório que a palavra crux não deveria nem ser mencionada num ambiente onde houvesse uma mulher de respeito. Caramba! E ele conseguiu uma jurisprudência... Era uma coisa suja. Cícero conseguiu uma jurisprudência para que ninguém que fosse cidadão romano pudesse ser condenado à morte de cruz. Tá certo?
Então, voltando, o que é que acontecia com o cadáver de um crucificado? Por que a gente não acha osso? Os corpos de crucificados eram jogados num lixão cheio de areia para literalmente entrar em putrefação. Esse lugar era chamado de putenescum. O próprio nome putenescum lembra um palavrão muito comum por aí. Não, mas tem também, não sei o que é a putanesca, não tem? Um tempero, não sei o que. É um tempero. Não sei o que é a putanesca. Eu também não sei. Mas de qualquer maneira, em latim, essa palavra significa putrefazer. Tá. Então o corpo era jogado naquele piscinão de areia ali, vinham abutres, árvores de rapina, comiam os restos, era um mau cheiro tremendo. Então, uma pessoa que era crucificada nunca ia ser sepultada, então você não acha os ossos dela. Mas eles eram esmagados? Não, jogava o corpo lá para ir se desfazendo com o tempo. Caramba. É como se você pegasse Hoje a vigilância sanitária não permite isso, mas é como se você pegasse um cachorro que morreu, pega, põe num saco de lixo e joga lá no lixão e deixa o verme comer, nem enterra. É lógico que hoje a vigilância sanitária não permite isso, mas eu digo na época não tinha. Então o mau cheiro era terrível e tinha esses lugares ali. Agora nós temos duas exceções à regra. Uma delas é Jesus, segundo o Evangelho. Ele não foi jogado nesse lugar. A outra exceção, que até comprova a possibilidade de Jesus ter sido uma exceção, foi descoberta em 1967, depois da Guerra de 6 Dias. Jerusalém foi ocupada ou retomada pelos israelenses. Eles expulsaram os jordanianos, fizeram um acordo com os palestinos, com os árabes locais, colocaram a bandeira ali e Moshe Dayan conquistou a cidade de Jerusalém. Então começaram agora a ampliar bairros em Jerusalém para fazer o assentamento dos judeus. E num bairro chamado Givat Hamivtar, que significa algo como Colina das Flores, ali, estavam construindo um assentamento judeu. Quando os tratores bateram numa laje, que era a laje de um túmulo do primeiro século, da época de Cristo. A gente chama em arqueologia da época do Segundo Templo. E quando abriram o túmulo, chamaram os arqueólogos, ali havia caixas de pedra, a gente chama essas caixas de ossários ou ossuários, onde a pessoa coloca os ossos do defunto. Morreu alguém da sua família, você deixa o corpo dentro ali do túmulo por 1 ano. Depois de 1 ano você tira os ossos, coloca em caixões de pedra e guarda num lóculo abaixo para deixar o lugar bonitinho para deitar outro. Nesse lóculo havia os caixões e um deles tinha o nome da pessoa crucificada, da pessoa ali sepultada. Yohanan ben Hagakol. Seria João, filho de Hagakol. E o osso dele estava quebrado ali, a parte do fêmur, como se alguém tivesse realmente dado uma pancada. E o calcanhar tinha um prego de crucifixão atravessando. O prego estava lá? O prego estava lá. O furo? O prego. Caramba. Até torto assim. Sim. Tá certo? Pregão. Um pregão mesmo. Tava ali. Então foi o primeiro e único exemplar de um crucificado. Antes disso, na verdade, os judeus tinham uma superstição que a gente não sabe de onde ela vem. A Mishnah fala dela, que um judeu carregava pregos de crucificados no bolso como amuleto de boa sorte, na época de Jesus. E muitos judeus, quando morriam, colocavam pregos de crucifixão dentro do caixão deles ali. Até o caixão de Anás e Caifás. Então, às vezes, alguns pregos desses vinham com um fragmento de osso, mas muito pequeno. Aquele não, estava atravessado no calcanhar. E alguém pode perguntar assim, e esse calcanhar era do Yohanan ou alguém colocou lá? Fizeram o DNA, era o mesmo esqueleto. Tá. Só que com o prego atravessado ali, era um rapaz de 1,68 m, talvez de família rica, que conseguiu uma exceção, foi crucificado, mas teve o seu corpo preservado. Sepultado. E ali o Dr. Tsaferes da Universidade Hebraica de Jerusalém, juntamente com o Dr. Saas, fizeram levantamentos legísticos de como aquele corpo estaria na cruz. E isto junto com descrições de Cícero, Tácito, Suetônio, outros autores romanos, e também desenhos que foram encontrados em Roma no 2º século depois de Cristo. Lá, por exemplo, em Palatino, no Monte Palatino, encontraram um desenho de um burro crucificado. Um burro? Um burro. Porque na escola, o Tertuliano falou que havia muito uma gozação dos pagãos sobre os cristãos, que eles adoravam o deus cavalo. Porque Jesus era colocado como se fosse um jumento. Então, na escola de Palatino, uma escola de crianças ricas,
Eles desenharam um grafite na parede, um burro crucificado, Como se fosse uma pessoa. como se fosse uma pessoa com cabeça de burro, Sim. e um menino do lado assim com as mãos para cima, e escreveram assim, Alexamenos sebete theon, que num grego bem vulgar, escrito por crianças ainda na pré-escola, quer dizer Alexamenos, uma forma talvez corruptela de Alexandre, adora a Deus. Nós temos também um desenho também que foi encontrado numa taverna de uma mulher também crucificada, de costas. Então, levantando tudo isso, o que a gente sabe? A morte da cruz era uma morte dolorosa, terrível. E essa era a função mesmo. Essa era a função, eles tinham que fazer com que ela se tornasse um exemplo. Olha, não vai cair na besteira de questionar Roma, não, que vai acontecer isso aqui com você. Não caia na besteira de questionar Roma, senão vai ser daqui para pior. Então, evidentemente que ninguém queria aquilo. A pessoa ficava, e agora eu peço licença a você e a todo mundo que está assistindo a nossa conversa aqui, que esqueçam, por um lado, aquelas imagens de crucifixo da Igreja Católica. Que é na palma da mão, né? O prego, não, assim. até que o prego poderia ser. Poderia ser? Tem Que duas falaram- possibilidades. eu achei que tinha que ser no pulso, né? Muita gente acreditou que seria no pulso, porque pensavam que se colocasse na palma da mão, rasgaria com o peso. Mas a postura que a pessoa ficava, o crucificado, primeiro que havia vários tipos de cruz. Você tinha a timissa, a comissa, a decussata. Eu vou falar da cruz latina, que é mais provável ter sido essa cruz de Jesus. Que é o que a gente conhece. Que é a que a gente conhece. Ele colocava os pés... Deixa-me ver alguma coisa para ilustrar aqui. Vou pegar aqui. O que você precisa? Um canudo, não? Não, isso aqui resolve. Tá. Imagina que isso aqui é o madeiro da cruz. O Tá bom? que é madeira? A madeira da cruz mesmo. A madeira. principal. A principal, que a gente chama de stips. Tá. Stips. Se você tiver um canudo aí, vai ser melhor, então. Dá 2, então, por favor. Ele tinha o stips, que ficava assim, tá bom? E o patibulum, que ficava assim. Tá. O patibulum era a parte que a pessoa carregava. Essa daqui. Esse é o travessão. Tá. Ele carregava o travessão até a cruz, até o local do crucifixão, com a mão aqui assim. E eles penduravam aqui no pescoço da pessoa uma placa de madeira com a inscrição da condenação dele. Do crime. Do crime, bandido e tudo mais. Essa placa, essa inscrição chamava-se títulos, em latim. E essa placa chamava-se tabuli. Tabuli, de onde vem a palavra tábua. Tábua. E quem escrevia a inscrição na tabuli era o tabeliones. Daí que vem a palavra tabelião. Caramba. Então hoje quando você vai a um cartório de ofício, de registros, o tabelião era o cara que escrevia sentença de morte na tábule, por isso é tabelião, da tábua, escreveu títulos ali. E Pilatos também escreveu, né? Jesus de Nazaré, rei dos judeus, em latim, grego e hebraico. Mas foi uma certa ironia. Ironia com os judeus, com certeza. Então Jesus carregou aquela tábua aqui e o patíbulo, que era o travessão. Quando chegava lá, eles montavam a coisa... Amarravam, montavam, crucificavam a pessoa. Se quiser colocar aqui, tem uma câmera aqui em cima também. E aqui levantavam a cruz. Nossa. Acho melhor você levantar só para o pessoal, você já sabe onde está justamente a cruz, a câmera posicionada. Agora um detalhe, a pessoa que era colocada aqui, aí aqui eu vou precisar, só me orienta se eu estou apontando para o lugar certo. Não, é para essa câmera. É para essa aqui, olha. Os pés da pessoa eram pregados um desse lado, o outro do outro lado. Assim? Assim. Por isso que eu ilustrei aqui, ó. Como se fosse um cavalo. Como se fosse um cavalo. Ela montava aqui, ó. E aqui no meio tinha um pequeno banco chamado sedícula. Uma saidinha. Uma saidinha que a pessoa apoiava ali. A bunda? A bunda, exatamente, claro. Apoiava ali e ficava com as mãos dessa posição. Então não era tanto peso aqui para segurar. E alguns casos, a pessoa nem tinha a crucifixão com os pregos mostrados para cá, a palma. Ele ficava com a mão por trás? Por trás, assim, eles crucificavam aqui. Tá. Agora, se você perceber, a minha voz mudou de tom quando eu fiz esse gesto. Porque quando você faz aqui, você comprime o seu pulmão. Se eu estivesse pendurado literalmente na cruz, eu estaria com o ciático também comprimido. Total. Numa dor desgraçada. E segurando o pé mal apoiando do lado, você segurando ali. E para você poder respirar, eu não estou fazendo aqui um exercício, é de verdade, eu estou com dificuldade aqui.
Você daqui a pouquinho para respirar, estão vendo que eu fiquei mais ofegante? Você tem que erguer, tomar fôlego e cair. Apoiar pelo pé ou pela Pelos bunda? pés do lado. Ah, tá. Porque apoia assim. Apoia assim, você se levanta e cai de novo. Caramba. Você tá entendendo? E o banco... Isso repetidas vezes. De quando em vez você tem que virar. Por isso que os ladrões que estavam com Jesus, quando eles queriam apressar a morte dos ladrões, eles aplicaram algo que em latim se chama crurifragium. Você quebra as pernas da pessoa, ou no fêmur, às vezes no fêmur, às vezes também é tíbia, né, que é o outro mais abaixo aqui. A pessoa, então, com a perna quebrada, não conseguiria fazer, aí em pouco tempo ela já ia morrer asfixiada e ia sufocando. Sufocando. Por isso que eles quebraram os pés dos ladrões. Tá certo? Esqueça também outra coisa do crucifixo. O condenado não era colocado ali com um paninho cobrindo as partes íntimas dele. Ele ficava completamente nu. Era pra... É pra humilhar mesmo. Você acha que Jesus também? Totalmente. É mesmo? Totalmente. E eu vou piorar a coisa pra você aqui. Caramba, isso eu nunca tinha ouvido. Na verdade, muita gente fala que o filme do Mel Gibson foi um filme violento, aquele é Paixão de Cristo. Eu digo, é o filme que eu daria nota 10. De representação? De representação. Porque a crucifixão de Jesus foi dali pra pior. Você tá entendendo? Agora, eu vou fazer uma pergunta, Vilela, que você não fez, mas eu faria se eu estivesse ouvindo esse discurso e fosse uma pessoa descrente. Eu, Rodrigo, faria essa pergunta. Vou pedir licença para eu fazê-la aqui em retórica. Tá bom. Foi terrível a morte de Jesus. Ele sofreu pra caramba. Pô, que pena, coitado. Mas você mesmo admitiu que os romanos crucificaram milhares, não posso falar milhões, mas milhares de pessoas. E foi mais um. Ah, entendi. Qual a diferença? E agora eu queria falar de uma coisa que é um assunto que, cara, eu acho que da Bíblia é um dos assuntos que eu mais estudei, que é escatologia, que são os tempos finais. O que está acontecendo? A gente está vivendo os tempos finais, há sinais, segundo a Bíblia, proféticos, e a gente não falou dessa pedra também. Tá, isso aqui é uma coisa simples, depois eu falo dela. Tá bom. Bom, na verdade... Porque tem esse movimento, né? Claro. A pandemia faz parte disso, o anticristo já tá aí. Aliás, a gente tá perto da segunda volta de Cristo. Claro, eu acredito que sim. Sim? Mas vamos lembrar uma coisa. Quando os discípulos perguntaram para Jesus, que sinal haverá de tua vinda e da consumação dos séculos, do fim do mundo, Jesus falou assim, olha, cuidado que ninguém engane vocês. Primeira coisa que ele já falou. Cuidado. Virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Certamente, isso está em Mateus capítulo 24. Depois, quem tiver uma Bíblia em casa, procure aí, Mateus capítulo 24. Ele fala o seguinte, certamente vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Não se assustem, ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas isso é apenas o princípio das dores. O princípio das dores, exatamente. Então, veja bem, guerra tem no mundo desde que o mundo é mundo. Fome, a Bíblia fala fome no Egito na época de José. Então não vou falar assim, o mundo está chegando ao fim porque está tendo guerra. O mundo está chegando ao fim porque está tendo fome. Não faz sentido. Mas o Apocalipse coloca alguns elementos que indicavam quando nós estivéssemos chegando próximos ao fim. Embora, nota de rodapé aqui, ninguém sabe o dia nem a hora da volta de Jesus. É estupidez. Tentar adivinhar. Não, claro, não podemos isso. Você entendeu? Bom, mas a gente pode saber a proximidade dos tempos em que vivemos. Então tem algumas coisas no Apocalipse que são características do tempo do fim. Exemplo, Apocalipse 11, 19. Diz assim, as nações ficaram iradas. Chegou, porém, o juízo de Deus e o tempo determinado para ele dar o prêmio aos seus santos e aos profetas e o tempo para destruir os que estão destruindo a terra. Ora, na época de Cristo não tinha como destruir a terra. O Apocalipse estava fazendo uma profecia de uma época em que a terra poderia ser destruída por seres humanos, coisa que na época do Apocalipse não tinha como. E ele fala depois das pragas de Deus que iriam cair. Essas pragas não caíram ainda. Mas os vislumbres dela... Não caíram? Não. A peste não é... A do Apocalipse, né? Mas os vislumbres delas podem estar já batendo as portas. Quer um exemplo? Diz que um anjo derramou a sua taça sobre o sol. E foi-lhe dado queimar aos homens com grande fogo. Os homens se queimavam com um intenso calor
e blasfemavam o nome de Deus que tinha autoridade sobre essa praga. Olha o problema da camada de ozônio, o efeito estufa, o que está acontecendo com o Sol. O outro anjo derramou a sua taça sobre os rios e fontes d'água e mares, que se tornaram como sangue de morto. Sangue de morto não é vermelho, dessa cor. Sangue de morto é escuro, é fétido, é quase coagulado. Como é que tá Pinheiros, Tietê, Lagoa Rodrigo de Freitas, as águas do mundo? Poluição. As previsões é que até 2025 a guerra do mundo vai ser pela água. É. Fala do anticristo, que ia dominar o mundo inteiro de uma maneira algorítmica, Pacífica. porque é um algoritmo, o 666. O que é o 666? O que é o 666? Na época do Antigo Testamento, Deus deu algumas normas para os judeus. O povo do Oriente Médio, ele é muito simbólico, sabe? Ele tem muito esse lance do símbolo que aqui no Ocidente a gente perde. Então o judeu pode olhar, ele usa o paiot, que significa alguma coisa, o kippah, que é aquele chapeuzinho na cabeça. E Deus falou o seguinte, olha, vocês vão pegar a lei de Deus, escrever um resumo da lei de Deus e vão colocar pro frontal entre os olhos, numa caixinha aqui, e também na mão de vocês. O judeu hoje usa na mão esquerda. Pode olhar aqui no Muro das Lamentações, você vê o judeu orando lá, né? Baruch atah Beshem Adonai Eloheinu melech haolam. E ele vai orando no muro e ele tá com aquela caixinha preta aqui e outra na mão. Aí no Apocalipse a gente vê que o inimigo, o diabo, que se vale do anticristo, assim como Deus envia o Cristo... O anticristo é a versão do Cristo pro demônio. Pro demônio, o anticristo. Ele faz uma paródia de Cristo. Aí, como Deus no Antigo Testamento pediu os judeus para ter a lei de Deus na testa e na mão, o anticristo coloca também um sinal, uma marca, na testa e na mão. Então significa uma época em que a lei de Deus vai ser questionada. Nessa época em que a lei de Deus for questionada, diz o Apocalipse, ninguém poderá comprar nem vender, senão aquele que tem a marca da besta e o número do seu nome. Ora, esse número é 666. Aí muita gente pega isso e fala o seguinte, então vou começar a calcular, Hitler dá 666, o Papa, o Saddam Hussein, Bill Gates, até a Ellen White, que é uma pioneira do Adventismo, ela dá 666, tudo dá 666, né? No grego está o seguinte, aquele que tem entendimento, calcule. E essa palavra calcule no grego ali é a mesma palavra para faça a contabilidade daquilo que o anticristo vai fazer. E o que o Apocalipse deixa bem claro, que o anticristo vai ser a revigoração do Império Romano, que era o inimigo do povo de Deus. E por que 666? Na cultura da Babilônia, o 6 era o número base para você fazer qualquer cálculo. Era um número divino. Tanto é que quando Nabucodonosor ergue uma imagem, ela tinha 60 côvados por 6. 60 por 6. O 6 era um múltiplo divino. E ali você tem o 666, múltiplo de 6. Agora o Apocalipse fala que ele vai controlar a economia. Os povos da terra vão segui-lo. Ninguém vai poder, falando quem pode pelejar com ele. E o que nós estamos vendo agora é um mundo caminhando pela primeira vez na história para uma unificação mundial. De moeda? De tudo. Parece até teoria da conspiração que eu vou falar, mas não é. O mundo está caminhando para uma unificação. Rodrigo, mas nunca. Aqui no Brasil mesmo a gente vê a briga dos de esquerda com os de direita. O pessoal não está entendendo. Essa unificação não significa unificação de mente, mas unificação de propósito. Que é um exemplo que o mundo pode se unir por um propósito, apesar de se odiar mutuamente? A pandemia. Exatamente. O Irã está usando máscara, Israel também está usando máscara. Os palestinos estão jogando foguete lá em Israel, o Hamas, mas o israelense está usando máscara, o palestino também. O egípcio está usando álcool em gel, o iraniano está usando álcool em gel, o americano está usando álcool em gel, o russo está usando álcool em gel, então o Putin está usando álcool em gel. A mesma coisa o presidente do Brasil, o presidente da Argentina, da Venezuela, o mundo parou. Então é possível essa união do mundo inteiro em algumas coisas mesmo. Ela não só é possível, como ela é um caminho sem volta.
Por que está falando tanto em criptomoeda? Nós já estamos passando por uma transição do dinheiro. Dinheiro de papel, né? De papel, você entendeu? Dinheiro baseado em tesouro nacional. E o mundo hoje precisa. Isso aqui não é uma defesa do Rodrigo, não é um desejo do Rodrigo. Eu estou falando de uma tendência. Tendência. O mundo precisa se unificar porque existem, Vilela, alguns elementos hoje que estão à solta, como se fossem crianças bagunceiras numa casa cheia de faca, de garfo, de objetos cortantes e letais, sem um adulto para controlar essas crianças. Você jamais faria isso. Quais são as crianças que estão à solta no mundo e precisam de um adulto para controlá-las? Um preceptor, uma babá? Internet. Quem tem domínio da internet? Você na internet você pode encontrar o podcast do Inteligência Ilimitada, mas você também pode encontrar uma fórmula para fazer um coquetel Molotov. É. O camarada pode assediar você para fazer parte do Estado Islâmico. Quem controla a internet? Nem os Estados Unidos. Não, ninguém. Está na mão de ninguém. Quem controla tráfico de drogas e de armas em nível mundial? Ninguém. Lavagem de dinheiro está aí. O terrorismo está aí e lavam dinheiro. Quem controla bolsa de valores? A economia do mundo não aguenta por mais 20 anos nas mãos da bolsa de valores que é especulativa. Se cair a bolsa de Tóquio, você nunca foi ao Japão, mas você pode perder o seu emprego e essa casa aqui porque caiu a bolsa de Tóquio. O Bradesco pode falir porque teve um crash na bolsa de Nova York. E a gente viu, essa pandemia viu como nós estamos economicamente vulneráveis. Economicamente vulneráveis. Quem controla o terrorismo mundial? Então esses elementos... mais um. A ecologia. Não quero entrar no debate se a Amazônia é nossa ou não é nossa. O fato é que se a gente não cuidar da Amazônia, o mundo todo se ferra, caramba. Você tá entendendo? Então não tem mais esse negócio assim, é meu. Então hoje a gente precisa de um governo único que com leis mundiais controle a internet, bolsa de valores, que vai desaparecer, o reset tá aí, controle a economia, gastos, terrorismo e tudo mais. E os países, por mais que continue havendo direita e esquerda, situação e oposição, não interessa, Islã e cristianismo, vai precisar se unir, não porque eles se amam, porque não tem outro jeito. E essa união está muito parecida com o caminho de preparação para o anticristo. Agora, a minha questão aqui não é cair naquela esquizofrenia escatológica de achar agora que qualquer coisa eu tenho que evitar porque senão é a marca da besta. Eu já vi gente, isso aqui é sério, que não quer deixar colocar o revolvinho da temperatura na testa da mão, que aquele é a marca da besta. Calma. Estupidez, não tem nada a ver um negócio desse, gente, tá bom? Agora, quando esse governo único se interpuser entre a minha fidelidade a Deus e a minha fidelidade ao Estado, esse é o único momento em que eu estou livre perante Deus para ter uma desobediência civil social. Porque a própria Bíblia me ensina a ser obediente às autoridades constituintes. Mesmo quando Nero estava no poder, Pedro escreveu: respeitem as autoridades constituídas. A César o que é de César. Dai César o que é de César. Pague os impostos. Seja um bom cidadão. Que a crise não venha por culpa de vocês. A Bíblia me ensina a ser um bom cidadão. Porém, a própria Bíblia fala: quando o governo der uma ordem... A Bíblia não diz isso explicitamente, diz assim, em termos filosóficos. Sim. Quando o governo der uma lei que vá contra os mandamentos da lei de Deus, como os companheiros de Daniel na Babilônia, enfrente a morte se preciso for, mas não ceda. Talvez essa seja a diferença de um teólogo apaixonado por Deus e pela Bíblia e alguém que simplesmente é um acadêmico livre. Porque que especialista em literatura inglesa, em sã consciência, teria coragem de morrer por sua interpretação de Shakespeare? Mas a Bíblia é um livro que já levou muitos ao martírio para não abrir mão daquilo que a Bíblia ensina. Falou que a segunda vinda de Cristo está próxima. Mas, segundo os eventos, o anticristo chega antes. Chega antes. Ele antecede a volta de Jesus. E já está por aqui? Você acha? Eu acredito assim, lendo a Bíblia, o anticristo, ele é um poder, era o poder romano, porque João já falava lá, o anticristo já opera entre nós. E João fala, muitos anticristos já saíram pelo mundo.
Ele só está aguardando aquilo que o detém. Então o anticristo naquele tempo era Roma. Os exegetas veem, a besta era Roma. Só que a Bíblia fala, através do apóstolo Paulo, que havia uma grande apostasia do povo de Deus. Que palavra é essa, apostasia? Eles abandonariam a fé, se uniriam a Roma, e Roma no futuro voltaria travestida de cristã, por isso que é o anticristo, nome que não aparece no Apocalipse, mas aparece nas epístolas de João. Ah, tá. Anticristo, anti em grego, é aquele que toma o lugar de. Então o anticristo é aquele que toma o lugar de Cristo e vai dominar o mundo. Então a minha sugestão para todos é o seguinte, fiquem atentos às propostas governamentais. Qualquer coisa que não infrinja a minha fé naquilo que eu entendo pela Bíblia ser o correto, eu vou seguir. Eu vou me vacinar. Eu não vou ficar crendo em teoria da conspiração. Ah, mas a vacina é uma maneira de aniquilar 1/3 da humanidade. Eu acho que vai ser muito mais fácil eu vou me vacinar. Só não vou tomar a Coronavac, né? Que está questionada aí, senão eu não posso entrar em Israel. Mas eu vou me vacinar. Israel não aceita. Não aceitou Muitos países da Europa não aceitam a Coronavac. Né? Lamento o Butantan aí, mas a menos que mude o cenário, a Coronavac não está sendo aceita. A Pfizer, ou a Moderna, ou a outra, lá de Oxford. Essas são aceitas. Mas eu vou me vacinar. Você está entendendo? Agora, não vou cair em teoria da conspiração. Agora, o dia que houver uma lei que se interpuser entre a minha fidelidade e aquilo que Deus pediu de mim, aí eu estou disposto a enfrentar até a morte. Você, Mandíbula, o que você é? Universitário. Ou seja, ele pega tudo. Ele pega tudo, exatamente. Então a gente pode falar sobre as três coisas. E eu queria falar da intersecção das coisas, né? A teologia, por exemplo, a arqueologia. O que a gente tem hoje de concreto? Porque a gente vê muita série, muito filme, muito documentário de estão achando a Arca da Aliança, onde está indícios da Arca de Noé e tal. O que a gente tem de estudo de arqueologia que comprove os tempos bíblicos ou esses grandes momentos que a gente viu relatados na Bíblia? Porque tem uma linha tem pessoas que acham que é tudo metáfora, é tudo histórias que significam outra coisa, e tem uma linha que fala, não, muito daquelas coisas realmente aconteceram. As pragas do Egito, o dilúvio, e tem gente procurando essas evidências. Em que pé que a gente tá? Bom, vamos separar algumas coisas aqui na mesa. Em primeiro lugar, existe a arqueologia séria, que é aquela que tem formação acadêmica, tem congressos, tem acadêmicos, tem trabalho científico, trabalho de campo, e tem aquela arqueologia de almanaque, daquele camarada que é dentista, você tá entendendo? O auxiliar de não sei lá o quê. Vai atrás de teorias da conspiração. Vai atrás da teoria da conspiração e volta lá. E aí fala que encontrou a Arca de Noé. Existem 42 supostos achados da Arca de Noé. 42. Você tá entendendo? Ah, mas que tem uma mancha. Olha, gente, desculpa. Aí que é a diferença entre ser crente e ser crédulo. Você tá entendendo? Aí que tem a diferença entre ser crente e ser crédulo. Eu sou crente, não sou crédulo. Aí o camarada me mostra uma fotografia de péssima qualidade, com uma borra preta no meio lá da neve, lá na Turquia, entre a Turquia e a Armênia, lá nos montes lá. Olha, tá vendo aqui, olha? É no formato formato da arca. E o cara vem com um desenhozinho de computador, ainda faz assim, pô, cara, tá aqui debaixo da neve. Você foi lá? Não, mas... Não. Ou então aquelas histórias assim, porque um cara da NASA descobriu. Então, olha, vamos varrer tudo isso pro lixo. Por exemplo, o que eu já escutei, não sei se é verdade, que a Arca da Aliança estaria sendo guardada na Etiópia em segredo. Pois é. Já ouviu essa história também, já na Etiópia? Não, claro. Na verdade, o que tem de verdadeiro e falso em tudo isso? Tem 10% de verdade e 90% de falso. Ah, tem um pouco de verdade? O que é o ponto de verdade? Não em relação à arca propriamente dita, mas em relação a uma história que liga os etíopes aos judeus. Tá. Porque, de fato, existem exames até de DNA que comprovaram que há muitos etíopes que são judeus. São descendentes da rainha de Sabá com Salomão. Tanto é que o Estado de Israel reconhece esses etíopes e dá cidadania israelense para eles. Tem até um filme, eu estou tentando lembrar agora o nome, que a Mossad vai até recuperar alguns desses etíopes e levá-los, tirar do país, lá até entrou em Ruanda com Idi Amin Dada, fazer uma negociação com ele, para recuperar esses etíopes e levar,
que eles estavam sendo ameaçados de morte, estavam sendo mortos Levar pra por Israel? antissemitas e levaram para Israel. Ah, E tem muito etíope lá, judeu de sangue etíope, negro, mais negro do que eu até, no exército lá, israelense e tudo mais. Então isso é verdade. tá, Agora eu falei, isso é os 10%. tá. 90% de erro. Aí começa agora uma longa lenda que o rei Salomão estava lá com a rainha de Sabá. Quando ela foi embora, ela tinha um filho com ele. E o rei Salomão resolveu dar de presente para o filho uma réplica da Arca da Aliança. Aí, só que o menininho era muito esperto, trocou a réplica pela original e levou a original para a Etiópia, onde ficou guardada. Só que isso tudo é fantasia. Nós não temos nada a respeito disso. O que nós temos? Até a Bíblia não fala como é que a arca desapareceu. É uma inferência. Eu estou falando da Arca da Aliança, onde estão os 10 mandamentos. Aquela que ela descreve com detalhes absurdos, sim, né, os de como anjos, exatamente. Eu tô falando querubins, querubins. Eu tô falando daquela que o Indiana Jones encontrou. Aquela ali. Aquela lá. É. Caçadores da Arca Caçadores Perdida. da Arca Perdida. Aí o que acontece? Quando Nabucodonosor, em 587 a.C., ou antes da Era Comum, como os judeus preferem dizer, quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém e o templo, ele levou instrumentos do templo para a terra de Sinar. Isso era comum, tá certo? Eu venho cá, domino você, eu vou pegar os seus deuses e saqueia. E a arca desaparece do cenário, não se fala mais nela. Quando os judeus reconstroem o templo, na época de Zorobabel, e esse templo, até o templo que Jesus vai conhecer, não havia mais a arca lá dentro. Até o livro de Macabeus, que é um livro deuterocanônico, fala que mãos piedosas, entre elas Jeremias, esconderam a arca. Então é a única informação que nós temos. Então alguém escondeu Escondeu. mesmo. Ela está desaparecida. Eu poderia até aventar, nem sei se poderia chamar de hipótese, algo menos do que hipótese, uma inferência, Tá. que essa arca, se for assim mesmo, se ela desapareceu na época de Nabucodonosor para ela não ser levada para a Babilônia, ela talvez estaria debaixo do Templo Monte. Quem vê uma foto de Jerusalém, tem aquela cúpula dourada, ali era o lugar do templo. Ela pode estar ali debaixo. Aí você fala, pô, por que não vai lá e escava? Pô, porque eu não quero proclamar a Terceira Guerra Mundial. Exatamente. Só isso. O lugar é sagrado dos muçulmanos. De onde Maomé foi assunto ao paraíso. Treta. Não pode. Você entendeu? Eu, de certa forma, escavei o Templo Monte. Ei. Mas como? Eu vou revelar aqui. Uma colher, né? Não, foi, mas é que tem... E a minha esposa também, ela participou disso comigo. Os próprios administradores do Templo Monte ali, que são árabes, jordanianos, eles começaram a fazer uma reforma estrutural lá na Mesquita de Al-Aqsa e também no Domo da Rocha, clandestino. E eles tiravam caminhões e caminhões de entulho dali de madrugada. E levavam esse entulho e jogavam lá perto do Monte Scopus, lá perto da Universidade Hebraica. Um universitário, para fazer jus aqui ao mandíbula. Ao mandíbula. Olha a importância do universitário, viu? O nome que aparece é do doutor lá, mas o universitário que ajudou. Ele passou, estudante de arqueologia, falou, pô, caramba, tá tirando de lá, jogando aqui. Conversou com Gabriel Barcai, que é um professor aposentado da Universidade Hebraica. O cara foi lá e falou, pô, já que eu não posso escavar lá, mas ninguém impede de peneirar aqui. Criou um sistema inédito, que a gente nunca tinha essa técnica de escavação, que é de peneiramento do entulho. E a gente encontrou muitas coisas ali, como, por exemplo, o azulejo do primeiro templo, etc, etc. E foi assim que eu participei também, o Sifting Project, que eles chamam. Ainda está em curso ainda. Mas, até agora, nada da arca. Mas os árabes estão escavando, então? Não. Foi uma reforma. Uma reforma clandestina. Escavaram, mas não com fins arqueológicos. Ah, entendi. Você entendeu? É como se você vai abrir uma vala aqui, Entendi. tira a terra e joga lá. Pô, o Vilela não deixou escavar na casa dele, mas tirou a terra e na terra tinha selos, selo do rei Ezequias, encontraram muitas moedas romanas. Então, muita coisa foi encontrada.